Olá, nesta aula nós vamos aprender a calcular o MMC e o MDC, ou seja, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. E nós vamos também ver como que isso é cobrado em algumas questões de concurso e vestibular. E se você estiver gostando desse material, entre no canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para que toda vez que postarmos vídeos novos, você seja avisado, ok? Vamos à aula! Os cálculos de MDC e MMC estão ligados aos múltiplos e aos divisores de um número. Esse tipo de cálculo, aprendido no ensino fundamental, ele é essencial para resolver muitas questões de concurso público ou até mesmo de vestibular e Enem. Para determinar os múltiplos de um número inteiro n, devemos multiplicar esse número por outros números inteiros e os resultados dessa operação são os números múltiplos de n. Muito bem, aqui temos nessa primeira linha os múltiplos de 2 que vai até o número 42. Temos aqui na segunda linha os múltiplos de 4, que vai até o número 72, e os múltiplos de 6 aqui na terceira linha, que vai até o número 72, e continua, né? Até o infinito. Nós podemos ver aqui que nos múltiplos de 2, os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6, existem alguns números que são múltiplos nos três ao mesmo tempo. Por exemplo, o número 36. O 36, ele é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 4 e é múltiplo de 6 também. Ou seja, ele é comum aos três, é um múltiplo comum. Mas aqui nesta aula nós estamos querendo determinar o mínimo múltiplo comum, o menor deles. Então, nós vamos ver quem é o mínimo aqui. É o 12, né? O 12 é múltiplo de 2, é múltiplo de 4 e é múltiplo de 6 também. E é o menor número múltiplo que é comum a todos eles. Tem em todas as listas aqui, entre o 2, o 4 e o 6. Mas nós não precisamos fazer tudo isso aqui, ter todo esse trabalho para encontrar o MMC de um número. Para encontrar, nós vamos utilizar aqui um dispositivo prático que nós veremos a seguir. Mas antes nós temos que saber o seguinte, que o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de dois números ou mais, ele é o menor, né? É o menor múltiplo entre esses números que nós queremos calcular. E ele é muito utilizado quando a gente deseja adicionar e subtrair frações, quando os denominadores são diferentes e precisamos obter denominadores comuns. Não que se você colocar um número maior que também seja múltiplo comum, não dê certo. Vai dar certo, mas é muito mais fácil a gente operar com números menores do que com números maiores. Por isso a gente utiliza sempre o MMC, que é o mínimo comum entre eles, ok? Vamos então ver o dispositivo prático para a gente calcular o MMC. O dispositivo prático para calcular o MMC de dois números ou mais é pela decomposição em números primos. Primeiro, nós alinhamos todos os números e dividimos todos os números que podem ser divididos pelo primeiro primo, ou seja, pelo menor primo possível. E na linha de baixo, anotamos cada quociente obtido. Por exemplo, entre o 8, o 12 e o 28. A gente vai pegar, vai alinhar todos eles aqui numa linha e vai dividir pelo primeiro primo, pelo menor primo possível que seja dividir todos eles. Então, o 8 divide por 2 e dá 4, o 12 divide por 2 e dá 6, e o 28 divide por 2 e dá 14. Então ele segue falando o seguinte, que a gente vai repetir esse procedimento até não haver mais divisores desse primo. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui dividindo. 4 divide por 2 e dá 2. 6 divide por 2 e dá 3. 14 divide por 2 e dá 7.
Ainda dá para dividir por 2, né? 2 divide por 2 e dá 1. 3 não dá para dividir por 2, a gente só copia aqui embaixo. O 7 também não dá para dividir por 2, a gente só copia aqui embaixo. Agora não dá mais para dividir por 2. Então dividimos pelo próximo primo, que é 3. E 3 divide por 3 e dá 1. E o 7 não dá para dividir por 3, então a gente só copia aqui. Agora não dá mais para dividir por 3. Então a gente vai dividir pelo próximo primo possível aqui, que é o 7. 7 divide por 7 e dá 1. Então o MMC que nós estamos procurando é a multiplicação desses fatores aqui, ó. Todos esses fatores que nós encontramos aqui nessa última coluna. E o resultado, ou seja, o produto entre esses fatores é o MMC. Ou seja, 7 vezes 3, 21, vezes 2, 42, vezes 2, 84 e vezes 2, 168. E esse é o MMC entre 8, 12 e 28. Agora nós vamos ver como que esse tipo de questão é cobrado em concurso público ou vestibular, por exemplo. Temos aqui uma questão que já caiu na UEL, Universidade Estadual de Londrina, e diz assim em seu enunciado: 3 ciclistas percorrem um circuito saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, o segundo em 36 segundos e o terceiro em 30 segundos. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida e pela primeira vez? Essa é uma questão clássica que envolve MMC. Nós queremos saber quando os ciclistas se reencontrarão. Eles vão reencontrar lá num ponto comum, que vai ser o múltiplo entre o 30, o 36 e o 40. E que vai ser o menor possível, porque ele está querendo saber a primeira vez que eles se reencontrarão. Então, é o menor múltiplo entre 30, 36 e 40. Então, vamos encontrar o MMC entre 30, 36 e 40. Como nós aprendemos, é só a gente alinhar aqui, né, o 30, o 36 e o 40. Construir uma barra aqui, né? E assim vamos decompor esses números em fatores primos. Começando pelo primo 2. 30 dá para dividir por 2 e dá 15. O 36, 18. E o 40, 20. Ainda dá para a gente dividir por 2. E o 15 não dá para dividir, a gente copia. O 18 dá 9 e o 20 dá 10. Ainda dá para a gente continuar aqui dividindo por 2. E aqui dá 5. Aqui não dá para dividir por 2, a gente só copia. E o 15 também não dá, a gente copia. Agora dá para a gente dividir pelo 3. 9 divide por 3 dá 3, o 5 não dá para dividir por 3, a gente copia, e o 15 divide por 3 e dá 5. Agora dá para a gente continuar dividindo por 3. O 3 divide por 3 dá 1, o 5 não dá, a gente copia, e esse outro 5 também não dá, a gente copia. Agora dá para a gente dividir por 5. 5 divide por 5 dá 1, e 5 divide por 5 dá 1. Então, acabou aqui a nossa operação. Então, nós temos que o MMC é o produto de todos esses fatores aqui. Vamos ver quanto que dá isso. 5 vezes 3, 15. Vezes 3, 45. Vezes 2, 90. Vezes 2, 180. Vezes 2, 360. Como nós estamos fazendo contas aqui de segundo, então nós temos que eles levam 360 segundos para se reencontrarem todos juntos novamente. Muito bem, como aqui está em segundo e as alternativas estão em minutos, nós temos que transformar segundos em minutos. E 360 segundos nós temos que dividir por 60, porque 1 minuto é 60 segundos. Então vai dar 6 minutos. Mas ele ainda está perguntando
Quantas voltas deu o primeiro, o segundo e o terceiro? Muito bem. Se eles levaram 360 segundos para dar essa quantidade de voltas, e cada um faz em um tempo diferente, por exemplo, o primeiro ele faz em 40 segundos. É só você dividir pelo tempo que ele leva para dar cada volta. Ou seja, pode simplificar aqui, 36 dividido por 4 é 9. E o segundo? Bom, o segundo, ele levou 360 segundos para dar uma quantidade de voltas. Sabemos que ele gasta 36 segundos para cada volta. Então, dividindo aqui, vai dar 10. 360 dividido por 36, então ele deu 10 voltas. E o terceiro, ele gastou 360 segundos para andar uma quantidade de voltas. Sabendo que ele gasta 30 segundos para cada volta, então dividindo aqui, você vai encontrar que ele deu 12 voltas. 12 vezes 30, 360. Então o primeiro deu 9 voltas, o segundo 10 voltas e o terceiro 12 voltas, conforme é tudo que está aqui na alternativa B, ok? Então esse é o tipo de questão que cai envolvendo MMC. Vamos agora aprender como calcular o MDC. O MDC, ele é o máximo divisor comum entre dois números ou mais. Primeiro vamos saber o que é um divisor comum. Divisor comum é um número que, num grupo de muitos elementos, divide outros números sem deixar resto. E como que nós encontramos os divisores de um número? Vamos ver aqui como encontrar os divisores de um número. Primeiro, você decompõe o número em fatores primos. Por segundo, traçamos uma linha e escrevemos o número 1 lá no alto, porque ele é divisor de qualquer número. E por terceiro, multiplicamos sucessivamente cada fator primo pelos divisores já obtidos e escrevemos esses produtos ao lado de cada fator primo. Exemplo, encontre todos os divisores do número 90. Primeiro, nós vamos decompor o 90 em fatores primos. O 90 divide por 2 e dá 45. Não dá mais para dividir por 2, então vamos dividir pelo próximo primo, que é 3. 45 divide por 3 e dá 15. O 15 divide por 3 e dá 5. Agora não dá mais para dividir por 3, vamos dividir por 5. 5 divide por 5 e dá 1. Então, feito isso, decompomos aqui em fatores primos, a gente faz igual eu falei, põe o 1 aqui em cima. E aí você vai multiplicar todos esses fatores que você encontrou por esses números que você vai encontrando aqui. Por exemplo, vamos começar com 1. 2 vezes 1, 2. E vai colocando nessa linha aqui os números que você encontrar. Agora, o 2 já terminamos, né? Agora, pegamos o 3 e multiplicamos por todos que a gente encontrou aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Bom, acabou, né? Aqui. Agora, o próximo, 3 vezes 1, 3. Não precisa eu colocar o 3 aqui, porque o 3 já está aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Mesma coisa, o 6 já está aqui, não precisa eu colocar novamente, né? Senão eu vou repetir só. 3 vezes 3, 9. Bom, 9 não está lá ainda, então vou colocar aqui. 3 vezes 6, 18. Então, temos aqui, até agora, esses números aqui que são divisores de 90. Aqui, esses números que você vai encontrando aqui, todos são divisores de 90. O próximo a ser multiplicado é o 5, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 18, 90. Então, aqui estão todos os divisores do número 90. Essa é uma forma prática, usando esse dispositivo prático aqui, para a gente encontrar todos os divisores de um número.
Mas para encontrar o MDC, não vamos precisar fazer todas essas operações aqui. Eu vou ensinar agora um dispositivo prático que vai permitir você encontrar o MDC rapidamente. Como nós vimos, o máximo divisor comum, ou seja, o MDC, de dois números inteiros ou mais, é o maior divisor comum entre eles. Existem várias formas de encontrar o MDC de dois números ou mais. Porém, nesta aula, vamos aprender a calcular o MDC com a regra prática semelhante àquela regra que nós vimos lá com o MMC. Exemplo, vamos calcular o MDC dos números 8, 12 e 28. Primeiro, nós vamos decompor em fatores primos aqui. 8, 12 e 28. Começando com o primo 2. 8 divide por 2 e dá 4. 12 divide por 2 e dá 6. E o 28 divide por 2 e dá 14. Ainda continuamos dividindo por 2. E aqui dá 2, aqui dá 3 e aqui dá 7. Vamos dividir por 2 ainda. Aqui dá 1, aqui não dá para dividir, eu repito, e aqui também. Agora vamos dividir pelo primo 3. Dá 1 e o 7 não dá, eu vou repetir aqui. Agora vamos dividir por 7 e aqui dá 1. Quando a gente queria encontrar o MMC, a gente fazia o seguinte, multiplicava essa coluna aqui, né, com todos esses fatores, e o resultado dessa multiplicação é o MMC. Mas aqui nós não estamos procurando o MMC, nós estamos procurando o MDC. Para o MDC, nós vamos fazer diferente. Olha, esse 2. O 2 ele divide o 28, ele divide o 12 e ele divide esse 8. Então, esse 2 ele serve para a gente, para o cálculo do MDC. Esse 2 aqui da segunda linha, ele divide o 14, divide o 6 e divide o 4. Então, ele também serve para a gente calcular o MDC. Agora, presta atenção nesse 2 aqui, ó, da terceira linha. Ele divide esse 2, ok? Mas ele não divide o 3 e não divide o 7. Então, esse aqui, ele não vai servir para a gente, para o cálculo do MDC. O 3, olha, o 3 ele não divide o 7, então esse 3 também não vai servir. Para servir, ele tem que dividir todas as colunas, certo? Não dividiu uma coluna, já não serve. Ele tem que ser divisor de todas as colunas. Então, para a gente só serve esses dois números aqui. 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, 4 é o MDC entre 8, 12 e 22. E essa é uma regra prática que permite você encontrar o MDC rapidamente entre 2, 3, 4, quantos números for possível você colocar aqui, ok? Vamos ver agora uma questão de como isso é cobrado em concurso e vestibular. Temos aqui essa questão, que é uma questão clássica de MDC. Vamos ler o enunciado. Uma editora está organizando 180 apostilas de inglês e 150 de espanhol em caixas, todas com o mesmo número de apostila e na maior quantidade possível, sabendo que cada caixa só poderá ter apostilas do mesmo idioma. Então, o número de apostilas de uma caixa é... Muito bem, essa é uma questão clássica de MDC. Então, para resolver esse problema, nós temos que calcular o MDC entre 150 e 180. Vamos fazer isso aqui. 180 e 150. Primeiro, nós vamos decompor em fatores primos. Vamos começar pelo primo 2. 150 divide por 2 e dá 75. 180 divide por 2 e dá 90. Ainda dá para a gente dividir por 2. 90 divide por 2 e dá 45. 75 não dá para dividir por 2, então a gente só copia aqui embaixo. Agora dá para a gente dividir por 3. 45 divide por 3 e dá 15. 75 a gente divide por 3 e dá 25. Ainda dá para dividir por 3.
15 divide por 3 e dá 5. 25 não dá para dividir por 3, a gente só copia aqui embaixo. Agora não dá mais para dividir por 3, vamos dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. Ainda continuamos dividindo por 5, 5 dividido por 5 dá 1, e aqui terminamos. Como nós estamos procurando o MDC, então a gente vai ter que analisar o seguinte: ver qual número aqui dessa coluna que nós encontramos que divide tanto o número de uma coluna quanto da outra, na mesma linha. Ou seja, vamos pegar essa linha aqui, a primeira. O 180 dividiu 2? Dividiu. O 150 dividiu 2? Dividiu. Bom, então esse 2 vai servir para a gente aqui. O 90 dividiu 2? Dividiu. 75 dividiu 2? Não. Então, não dividiu, não serve. Agora a próxima coluna. Esse 3 dividiu 75? Dividiu. Dividiu 45? Dividiu. Opa! Então esse 3 vai servir para a gente calcular o MDC. E agora essa linha aqui do 15 e do 25. O 3 dividiu 15? Dividiu. E dividiu 25? Não. Então não serve. Não dividiu, não serve. Agora essa próxima linha aqui, ó, que tem o 5 e o 25. O 5 dividiu esse 5? Dividiu. Dividiu o 25? Dividiu. Opa, então esse 5 serve para a gente calcular o MDC. Bom, e essa última linha aqui? Bom, essa última linha não serve para a gente, porque o 5 só divide esse 5, mas não divide esse 1 aqui, então não serve. Então o número que serve para a gente é o 2, esse 3 e esse 5. Então são os números que nós temos que fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30. Ou seja, o MDC entre 150 e 180 é 30. Então, nós podemos ver que é a alternativa E. Então, nesta aula, nós aprendemos a calcular o MMC e o MDC de uma forma prática e rápida usando o dispositivo prático. Fizemos também aí 2 questões de como isso é cobrado em concurso público. Então, se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho, porque todas as vezes que for postado vídeo novo, você será avisado, ok? Um abraço e até a próxima!